Nós estamos aqui com a Daniela Boff, 47 anos, mãe de 2 filhos, professora, que tem um diagnóstico de câncer terminal. Você recebeu esse diagnóstico há quanto tempo, Daniela? Eu recebi esse diagnóstico já faz 1 ano e meio. Foi meio que um baque na nossa vida, porque junto com o meu diagnóstico veio, no mesmo dia, tivemos 2 pessoas diagnosticadas com câncer. Eu e a minha mãe. A minha mãe, graças a Deus, está muito bem. Então, há 1 ano e meio venho me tratando. E, graças a Deus, estou viva. Fugindo de todas as expectativas e todos os estudos que os médicos, enfim, têm como carga, né, para poder falar a respeito de saúde, dar um prognóstico, né? O câncer teu tem mais ou menos tempo? Eles dizem o quê? Que ele tem mutações, que pode ser 1 ano, 2, 3... É que, na verdade, é o seguinte, ele é um câncer de pulmão, aonde ele já fez as metástases. Todo câncer que ele tem metástases, se for 1 ou 2 metástases, você resolve elas com radioterapia. Só que eu tenho 26, e todas nos ossos. Então, assim, a minha coluna está crivada por câncer. Eu tenho 1 vértebra só que não tem câncer. Tenho na bacia, tenho nas costelas, tenho nesses ossos aqui da frente. Isso então, assim, produz dor? Muita dor. Muito, porque você imagina que o câncer vai comendo o osso, é como se o osso fosse fraturando. Então, cada vértebra dessas da coluna tem uma dorzinha. Dependendo do movimento que faz, dói. Então, assim, tem uma vértebra, que é a CT1, que é a vértebra que mais estava incomodando, que eu cheguei a fazer radioterapia. Só que mesmo assim, mesmo com quimioterapia, mesmo com tratamento, acabou fraturando. Então, eu tenho 2 vértebras fraturadas e 1 trincada. E mesmo assim, estou de pé, não faço uso de medicação pesada, até porque eu sempre digo que se tem uma coisa que faz a gente realmente se manter de pé, são os amigos, de verdade, os amigos que lutam, vivem essa doença contigo, e a família. Sim. E eu, graças a Deus, sempre fui cercada de bons amigos e descobri alguns tratamentos paliativos, porque até então a doença ela é uma coisa que assim, a gente recebe a notícia, se revolta, briga, chora. Para você que está aí se queixando, para as pessoas que se queixam demais e têm saúde, têm trabalho, têm casa, têm tudo, mas se queixam. Então, nós estamos aqui com a Daniela Boff, com diagnóstico de câncer terminal, ou seja, os médicos disseram, olha, esse câncer aqui não tem cura. Você vai morrer. Quanto tempo? Não sabemos. Mas não é o tempo que uma pessoa que está com saúde pensa que tem, porque eu tenho 44 anos e penso, bom, com saúde eu posso viver até 80. Você não pode pensar. Como é que é não pensar que você não vai chegar aos 70 anos se você tem 47? Eu acredito que, assim, a partir do momento que a gente entende que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é aprender a desapegar de tudo o que não nos faz bem e o que não soma realmente para a vida da gente. Porque a gente se apega a muitas picuinhas, a muitas coisas assim que hoje, para mim, não fazem mais sentido nenhum. E eu, Daniela, queria ter o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Aí, nossa, eu acho que assim, eu não digo assim que eu seria uma pessoa muito diferente, mas assim, a forma de poder sentir a vida, de viver isso, seria bem diferente. Então, assim, essa questão de viver hoje, a gente sabe que tem algumas limitações, mas a gente consegue ressignificar.
O que é esse ressignificar para uma pessoa que tem um diagnóstico de morte? Bom, o que eu posso fazer com a minha vida a partir de agora? Eu tenho algumas limitações, mas não estou morta. Ou eu vou para uma cama, caio dentro de um protocolo médico, porque assim, não estou falando mal de médico e muito menos da medicina, mas eles estudaram e existe um protocolo. E esse protocolo ele deve ser seguido. E eu não quis aceitar só os protocolos médicos. E quando a gente consulta com um médico, a primeira coisa que eles dizem, a partir de hoje, prioriza a qualidade de vida. E o que é essa qualidade de vida se você faz uma quimioterapia e vai para casa e não consegue dormir, não consegue comer, porque você perde completamente o sono, a tua vida vira uma bagunça, tu vê teus filhos sofrendo, vê tua família sofrendo, todo mundo apavorado. Então, assim, ou tu te entrega a esse desabe todo, ou você diz, não, a doença ela é minha, ela me pertence, e se ela está aqui é por algum motivo. Ótimo. Antes do diagnóstico, Daniela antes, Daniela agora. Não precisa dizer de agora, só antes. Antes, não sei onde é que ela está. Não encontro mais aquela Daniela. A Daniela que, de antes, ela era uma Daniela que, se pudesse abraçar o mundo, ela abraçava. E assim, só que a gente entra numa coisa tão automática da vida, que assim, a gente diz sim, faça. E faz de qualquer jeito. Faz porque quer fazer, porque quer mostrar serviço, por N motivos. Mas o que se vive do que a gente faz? É muito pouco. Hoje eu faço bem menos, mas vivo muito mais. Eu compreendo o que eu estou fazendo. E dizer não para alguém ou dizer não para alguma coisa não é feio. Isso que eu aprendi. Porque assim, parece às vezes, mas é um ato egóico teu dizer não. Por que dizer não se tu pode dizer assim? Não, eu estou dizendo não porque eu não me sinto preparada para fazer uma coisa tão bem feita quanto eu poderia. Porque assim, o grande segredo de tudo, dessa questão entre morrer e viver, o viver é essa coisa, literalmente, parece, sabe aquelas frasezinhas prontas assim de motivação que a gente sempre lê? A gente lê todos os dias, ou por mensagem, ou alguém manda. Mas assim, o que é que a gente vive realmente daquilo que a gente está lendo? Nada. Porque a gente entra num padrão de sociedade, porque a gente entra num padrão de vida, mas a gente não vive. Então, assim, aquela Daniela estava dentro desse padrão, vivendo de uma maneira louca, fazendo tudo o que tinha que fazer, sempre atropelada, sempre correndo, sempre. Hoje não. Hoje eu estou tranquila, hoje eu estou serena, sei que se eu puder fazer, eu vou fazer bem feito, se eu não puder fazer, não é feio e não é mal nenhum em dizer não. Então, assim, um não, às vezes, dito, ele é muito melhor que um sim e um sim mal feito. Então, assim, Daniela louca, correria, aquela coisa toda, não existe mais. Que Daniela que está sendo construída hoje? Não sei. A única coisa que eu sei e que eu aprendi, que viver é muito bom, que morrer não é ruim, e que, assim, a gente tem que aprender a se desligar de coisas que não agregam à vida. Você acha que o câncer que veio, ele tem uma razão também na tua vida, na tua história e na tua família, ou não? Ou você acha que... Como é que é? Eu penso assim, eu acho que todo mundo tem uma missão aqui, seja ela do tempo que for. Assim como o câncer podia ter sido um acidente. E o que é um acidente? Um acidente não tem nem tempo de viver o que eu estou vivendo, de ressignificar tudo isso. E o câncer, para mim, foi uma oportunidade do tipo... Se tu é uma pessoa boa, tu pode ser melhor. Sabe aquela coisa que te exige, te obriga a ser melhor? Ou tu te entrega e tu vira num nada. Então, assim, o câncer, eu acho que ele veio para me ensinar coisas que, se eu vivesse 100 anos, eu não ia aprender o que eu estou aprendendo num ano e meio. Com relação à família, com relação a amigos, quem que são amigos de verdade,
o que é uma amizade verdadeira, o que é ter o carinho do filho, a atenção do filho, o que é ter essa família próxima. Porque, assim, é como eu digo, a família toda se abala, tudo vira no avesso. Mas se a gente toma as rédeas e se acaba se dando conta que, se você aceita que você pode fazer e que você se ajudar, as pessoas que estão ao teu redor também vão se ajudar. E as pessoas vão entender que é mais fácil você levar essa doença do jeito que der, numa boa, do que se deprimir e todo mundo enlouquecer. E foi nesse ponto, nessa questão de conversa, de entendimento, dos meus filhos estando perto, que fomos conversar a respeito de morte. Que morte também não se fala, parece que ainda é um tabu, é aquela coisa. Os teus filhos têm 24. E um vai fazer 11. Como é que eles encararam a doença? Como é que vocês encararam no primeiro momento? Ai, foi muito dolorido. Foi dolorido porque a gente parou para pensar, gente, câncer... Eu já começo pela palavra câncer. Câncer é como, fulano está com câncer. Mas na minha família, câncer... Não. Capaz, câncer sim, na minha família. Eu estou com câncer, minha mãe está com câncer. E 6 meses depois, a minha irmã teve um câncer e veio a óbito há 2 meses. Então, assim, quem diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, lá caiu 3 vezes. Não sei o que veio ensinar nessas 3 vezes, mas vem. Então, assim, foi meio que assustador, porque tu acaba te dando conta, tá com câncer, ok, vai tratar, vai curar. Mas não tem mais cura, vai morrer. Como é que nós vamos olhar isso? E a minha primeira preocupação foi, como é que eu vou preparar meus filhos para eles aceitarem isso? Como que a gente faz isso? E a gente só faz isso conversando. Quando a gente acaba com os segredos, quando a gente acaba com os medos, quando a gente fala de assuntos que a gente nunca imaginou que ia falar. Você imagina que eu conversar com os meus filhos de como é que eu gostaria que fosse meu funeral? Para eles entenderem que a mãe vai morrer e eles vão ter que passar por isso. Depois nós vamos falar sobre isso. O tratamento que os médicos te deram. Você está fazendo um tratamento alternativo. Que tratamento é esse? Na verdade, então, assim, eu sempre digo que eu tive a sorte, né, de ter, há muito pouco tempo, acho que são uns 3 ou 4 anos, que tem uma medicação nova no mercado com relação ao câncer, que é um tratamento paliativo, que eles chamam, que é a terapia-alvo. É uma quimioterapia feita por comprimidos, que ela não cura, mas ela tenta estabilizar o câncer onde ele está. O meu câncer ele tem uma mutação genética, ou seja, com o tempo ele vai mutar, reconhece a medicação e a medicação não faz mais efeito. Que medicação é? É uma medicação por comprimidos, é uma quimioterapia por comprimidos. E aí o que acontece? Só que a quimio, ela não deixa de ser uma quimio, e a quimio ela te dá muitos efeitos colaterais. E graças a Deus, como eu estava dizendo, tenho bons amigos, uma amiga foi para o Uruguai para aprender a fazer o canabidiol, porque estava para ser liberado no Brasil. E ela, vendo a minha situação, me trouxe um vidro de presente. Ela disse, trouxe um contrabando para você. Eu digo, o que você me trouxe? Ela disse, Dani, experimenta esse canabidiol, tu vai ver que vai mudar a tua vida e tal, na situação que tu não estava comendo, está vomitando muito, está fraca. Imagina, eu estava com 49 quilos. E não dormia mais, estava virada assim no avesso. E comecei a usar por conta e risco. Aí meu filho disse, olha, eu vou usar uma gota se não der nada demais, não enlouquecer, vou começar a dar para ti. Comecei com 1 gota, 2 e 3 e fui até a recomendação que estava no frasco, que eram 5 gotas. A minha vida mudou. Nós vamos conversar sobre o canabidiol, cannabis. No próximo programa continua a Daniela. Aqui 2 semanas, com a Cibele, que eu encontrei lá em Garanhuns, e ela trabalha com cannabis do Canadá, que é um dos mais puros, que você também poderá conhecer ela, porque, de repente, quando esse aí
já perde o efeito, vamos achar um mais puro. Mas com certeza, sempre, né? Que o câncer, e vamos dar mais um chute no câncer, né? Vamos. Porque assim, mas é só para dizer que nós vamos falar sobre o cannabis, que na verdade está sendo descoberto agora, mas ele tem efeitos muito interessantes. Não, e é interessante tudo isso porque realmente foi uma virada de chave na minha vida. Eu comecei a comer, a dormir, e eu comecei a ganhar peso. Aí você imagina que você vai lá para o teu médico e ele te vê pálido, quase morrendo, e eu bem bela, sorridente, assim, cara de quem descansou, de quem dormiu, que estava engordando. Mas como você está tão bem? Eu estou bem, porque estou comendo, porque estou dormindo. E aí eu pensava comigo, mas e agora como é que eu vou contar para a doutora, né, que agora eu virei uma maconheira, literalmente, né? Essa é a brincadeira, porque a gente brinca com isso até hoje, né? E aí, vou ter que achar uma maneira de contar para a minha médica. E aí, na segunda consulta, eu fui e já tinha engordado mais 5 quilos. Mas como você está tão bem assim? Aí me vem, digo, eu vou tirar um verde na doutora. Vamos ver como é que ela vai reagir. Pedi para ela o que ela achava a respeito do canabidiol. E ela arregalou o olho e me disse, por que tu quer saber? Eu digo, porque eu estou a fim de usar. Ela disse, eu não posso te receitar. Tu tem como conseguir? Eu digo, tenho. Mas eu já estava usando. Na outra consulta, cheguei lá, melhor ainda, né? E ela disse, mas Dani, que bom. E aí, tu começou a usar o canabidiol? Eu digo, já estou usando faz tempo. Desde o primeiro dia, na segunda consulta que eu vim aqui, que eu comecei a melhorar, e aí contei a história para ela. Ela disse, eu queria ter pacientes que tomassem a iniciativa que vocês tiveram. Uhum. Porque, na verdade, digo, olha, não foi nem iniciativa minha, foi de amigos que me trouxeram e a coisa funcionou e meu filho começou a pesquisar sobre o assunto e aí continuei usando e aí a gente foi indo mais ou menos pelo que a gente conseguiu nas pesquisas científicas, enfim. Isso foi melhorando e estou aqui eu. Então, assim, pelos diagnósticos dos médicos, eu já estaria numa morfina, numa medicação mais pesada para dor. Então, eu uso o canabidiol só com CBD durante o dia para diminuir as dores e à noite com THC para poder dormir, que é um sono maravilhoso. Acorda de manhã, consegue comer. Então, assim, foi uma virada de chave na minha vida em tudo. Eu posso dizer que eu sou a Dani antes do canabidiol e a Dani depois do canabidiol. A Daniela, quem está chegando agora, está com diagnóstico de câncer terminal. E nós estamos conversando com ela nesse programa e no próximo. Os teus filhos de 11 anos, como é que ele encarou esse diagnóstico? A mãe tem um câncer, vai morrer. E o de 24 anos? O pequeno é meio estranho ainda porque... Ele assim, entende bem? Não, ele entende, ele compreende. Como eu digo, o primeiro susto assim, é como eu digo assim, é a mesma coisa que pegar um chicote, assim, 20 chicotes e chicotear todo mundo. Mas a partir do momento que tu explica para uma criança que uma pessoa está sofrendo e que o sofrimento, ninguém merece passar por um sofrimento que não tenha cura, eles começam a ter uma compreensão diferente. E a partir da minha mudança da forma, porque assim, eu estou me dedicando ao máximo que dá com a minha família, tudo que eu posso, eu faço com eles. Eu vivo para eles, para a minha família, assim, o que der, vamos fazer isso, vamos. Vamos escalar não sei o quê, vamos. É assim que a gente Depois eu quero saber, no próximo programa eu quero saber o que vocês fizeram. Depois do diagnóstico e da doença, o que vocês fizeram junto também para... Que eu acho que vocês fez bastante coisa, né? Sim, bastante coisas. Tá. E o mais velho, então, ele ficou assustado, claro, mas, assim, começou a pesquisar. E eu digo assim, eu agradeço muito a ele, porque ele, assim, começou a pesquisar e o que pode fazer bem, o que pode fazer mal, o que come, o que não come, e atrás de artigos científicos buscando. Então, assim, isso dá uma construção, ela te dá uma base, isso te dá um conforto que não tem nada no mundo que possa te manter de pé
que nem essa força que vem dali. Tu vê que é uma coisa assim, é a mesma coisa, vamos brigar junto, vamos lutar junto por isso? Vamos. Não importa se vai morrer, se não vai, se é hoje, se é... não importa, mas estamos vivendo isso junto. E o câncer, ele deixou de ser um problema e virou até motivo para a gente dar risada. Porque, assim, como eu digo, o que a gente está vivendo hoje, graças ao câncer, em 100 anos, com certeza, eu jamais iria viver. Quando você está sozinha, o que você pensa? Você chora sozinha? Já chorei muito, ainda choro. Eu acho que chorar faz bem, mas o chorar, eu digo que não é nem de tristeza. Sabe quando você chora e agradece? Porque assim, é como se você estivesse se libertando de coisas ruins. Cada coisa que eu consigo ressignificar, por exemplo, se você me disser assim, olha, Dani, tu tem algum arrependimento de alguma coisa que tu fez na vida? Eu te diria que não. Antes do câncer, eu ia dizer, minha vida era uma porcaria, foi uma desgraceira que só não deu nada certo. Hoje, eu agradeço até pelo que deu errado, porque tem muita coisa que deu certo. Então, assim, eu sempre digo, eu acho que quanto pior a rasteira, tem um outro lado que a gente se nega a enxergar, que é o lado bom do que tem por trás disso. Então, assim, eu não consigo enxergar o câncer só como uma coisa ruim. Tanto que o dia que eu fiz a primeira quimioterapia no hospital, as enfermeiras disseram, chegou o teu remedinho, por que agora tu vai isso, por que agora tu vai aquele, por que tu vai mais aquele outro? Eu olhei para aquela quimioterapia e digo, seja bem-vindo, minha amiga químio. Faça o teu servicinho direitinho, que eu prometo que eu vou me comportar. Então, vamos fazer as pazes e vamos combater o propósito que é combater esse câncer. Elas ficaram me olhando, tu está conversando com a quimioterapia? Eu digo, sim. Tu não está brava, tu não está triste por isso? Eu digo, não, eu estou feliz. Chegou meu tratamento, é minha oportunidade de sair dessa cama e ir lá para fora e aproveitar e viver o que der. Então, assim, é a forma com que a gente olha as coisas. Eu acho que, assim, por pior que seja a situação, vai ter um lado bom. Se não está acontecendo, ele vai acontecer. Mas a gente tem mania só de quê? Está indo para o abismo? Vamos se jogar no abismo e vamos levar tudo que tiver ao redor. E a coisa não é por aí. Por isso que, assim, eu sempre agradeço por essa oportunidade. Eu digo, esse câncer, para mim, é uma oportunidade de viver coisas que eu jamais imaginei que fosse viver. Nós vamos para o intervalo. Depois eu concluo esse programa, mas eu já vou gravar a entrevista do próximo programa. Continuando aqui com a Daniela, eu quero saber sobre Deus, sobre a Daniela, depois do diagnóstico, o que de fato mudou. O que ela fez com a família e com os filhos que ela não tinha feito antes e que foi muito importante para ressignificar esse momento. Como ela vê o depois daqui, se ela espera a vida depois daqui. Como o pai e a mãe que está lá está encarando isso, a mãe que também passou por câncer está encarando essa doença dela, perdeu a irmã. Por isso nós temos bastante ainda coisas para conversar e eu penso que essa tranquilidade que a Daniela está passando diante de um diagnóstico de um câncer terminal é, no mínimo, interessante para que nós, que estamos aqui com saúde e bem, encaremos a vida, de fato, com intensidade, sem queixa, sem murmuração, sem estar falando o tempo todo de coisas negativas, como muita gente faz. Por hora, Daniela, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade e assim, de poder compartilhar isso. E dizer para todos, levanta da cama, a vida é linda. Seja um dia, seja 2, seja 3, seja meia hora que for a oportunidade, nós estamos lutando pelo que for. Teve gente que não teve essa oportunidade que a gente está tendo.